E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai abrir os seus olhos e vai ajudar você a se autoanalisar. Nós vamos estar falando sobre um poder sobrenatural. Na verdade, é um superpoder que Deus deu apenas àqueles que são nascidos dele. Então, nessa passagem aqui, como você vai ver, é a conversa entre Jesus e Nicodemos, né? Quando ele fala sobre o novo nascimento. Mas veja bem o que está falando no versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. É isso que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Não está falando simplesmente que quando a gente nasce de Deus, a gente vai entrar, porque logo em seguida fala sobre isso, que se a gente não nascer da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Mas e ver o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é apenas o céu, o reino dos céus. Não. O reino de Deus começa aqui na terra. É exatamente isso. O reino de Deus é onde Deus reina, é onde Deus impera, é onde Ele é Senhor. Então, ainda que você viva nesse mundo, quando a gente faz parte do reino de Deus, então a vontade de Deus é que é realizada na nossa vida. Ele está presente em tudo na nossa vida. Nós deixamos de fazer parte do reino desse mundo para fazer parte do reino de Deus. Nesse reino é a vontade dele que prevalece. Não é a vontade do homem, não é a vontade do diabo, não é a sua vontade. É a vontade dele. É ele que está acima de tudo. É ele quem cuida daqueles que pertencem ao seu reino. Então imagina você pertencer a esse reino. É grandioso, não é verdade? Mas e ver? E ver esse reino? Como é que você vai enxergar esse reino, já que é um reino espiritual? Como que você vê o reino de Deus no seu dia a dia? Muitas pessoas um dia conseguiram ver esse reino, mas hoje não conseguem mais. Não tem mais. É como o passar do tempo. Quantas pessoas, com o passar dos anos, vão envelhecendo e vão perdendo a visão física? É o mesmo que acontece com muitas pessoas também, espiritualmente falando. Elas começam a perder a sua visão espiritual. A maneira delas verem as coisas muda com o tempo. Ou muda a partir de situações que elas passam, circunstâncias, dificuldades, injustiças, coisas que elas veem outras pessoas fazendo, mau exemplo, mau testemunho de outras pessoas. Isso tudo vai afetando a visão dela espiritual, a maneira que elas viam as coisas. Então, enquanto que muitas pessoas, quando se entregaram para Deus, entregaram a sua vida para Jesus de todo o coração, foram transformadas e a visão delas sobre tudo era espiritual. Elas tinham essa certeza, essa segurança de que não importa o que acontecia, o que deixava de acontecer com elas, elas tinham essa certeza de que tudo coopera para o bem. Mas com o passar do tempo, ela já não vê dessa forma. Ela não vê que Deus permitiu aquela situação acontecer para moldá-la, para fazê-la ficar mais perto dele, para de repente perceber algum erro, algo diferente, algo que ela precisa mudar dentro dela. Com o passar do tempo, tudo que ela conseguiu enxergar foram as pessoas, foram os homens. Ou seja, então se algo acontece com ela, ela fica chateada, ela fica com raiva, ela fica com mágoa. Por quê? Tudo que ela vê é o homem. Tudo que ela vê é o homem no controle de tudo, que a vida dela está na mão do homem. Ela começa a ficar com medo. Por que muitos não pedem ajuda quando precisam? Porque muitos, quando não estão bem espiritualmente, estão passando por problemas, dificuldades, não pedem ajuda. Por causa de um medo. Medo de quê? Medo do que não vão fazer com ela, medo do que ela pode perder, medo talvez de perder uma reputação. E tudo isso que você está ouvindo agora, referente ao medo, tem a ver com o quê? Com o que é físico, com o que é humano. Não tem nada a ver com o que é espiritual.
Quando a pessoa é nascida de Deus, ela não tem medo. Sabe por quê? Porque ela vê Deus em tudo. Ela sabe que se ela chegou a passar por uma situação difícil, uma dificuldade, foi porque Deus permitiu que ela passasse. Ela sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. Então, pensa comigo, se a sua vida está nas mãos de Deus, você acha mesmo que alguém teria o poder sobre você que não fosse concedido por Deus? Jesus mesmo falou sobre isso. Ele virou para Pilatos e falou, porque Pilatos disse, fala, olha, diga alguma coisa, você não sabe que eu tenho poder de te soltar, de fazer alguma coisa em relação a você? E Jesus disse, não há poder que não tenha sido dado, senão pelo Pai, para as pessoas fazerem. Então, se ele quisesse, ele ia enviar uma legião de anjos e ia me tirar daqui. Então, ele sabia que Deus tinha permitido, ele sabia que aquilo estava acontecendo por uma causa muito maior. Ele tinha essa visão espiritual. Ele enxergava o Pai. Ele enxergava o reino do Pai, o reino de Deus. E você? Como é que você reage diante das situações, das circunstâncias? Será que você está vendo Deus ou você só consegue enxergar o homem? Será que quando alguém vira para você e te dá uma palavra de morte, às vezes a pessoa chega para você e fala, olha, não tem jeito para você, você nunca mais vai ser contado, acabou para você, você nunca mais vai fazer a diferença. Quantas pessoas eu vi, pessoas que ouviram palavras assim e desistiram de tudo, desistiram de servir a Deus, desistiram de continuar. Por quê? Porque elas não enxergavam mais o reino de Deus. Elas só enxergaram um homem falando essas palavras. Por isso que essas palavras pesaram tanto dentro delas, a ponto delas desistirem. E você? Será que você desistiu também? Será que você desistiu de si mesmo? Será que você se enxerga de uma forma diferente? Será que você pensa que não tem mais jeito para você por conta de uma palavra que você ouviu? E a palavra de Deus? O que ela fala? Aonde está Deus nisso tudo? Então, quem consegue enxergar o reino de Deus, quem tem olhos espirituais, sabe que Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus permite, porque Deus tem o poder de livrar e tem o poder também de permitir. Não foi assim que aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abdenego em relação à fornalha? Eles falaram, olha, nós não vamos se prostrar para adorar outros deuses, para adorar ninguém. Nós só vamos nos prostrar diante de Deus. E não importa, se você quiser nos lançar na fornalha, pode lançar. Se Deus tem o poder de nos livrar, mas também se Ele não nos livrar, a gente mesmo assim não vai se prostrar. Então eles viam o reino de Deus. Eles tinham essa visão espiritual. Então, Deus pode livrar você, mas quando Ele permite, pode ter certeza que é para a glória dEle. E não é para você permanecer nessa situação, mas para que algo venha acontecer a partir daí. Quantas pessoas, por causa de uma situação difícil, de uma dificuldade, puderam ter oportunidade de se aproximar mais de Deus, de buscar mais a Deus, de estar mais próximo, de se enxergar, de ver aonde elas poderiam trabalhar, ser melhor. Mas quantas outras também ficaram traumatizadas? Sim, por causa de situações que aconteceram, talvez por causa de um mal-entendido que aconteceu, elas começaram a se isolar, já não querem falar com ninguém, já não querem ter mais amizade com ninguém, ficam sozinhas, não sabem, não querem, tem medo de se expressar. Tem medo de falar, tem medo. Então elas mudam e não mudam para melhor. Quando você é nascida de Deus, essa situação não te traumatiza, ela te faz crescer. O fogo não te queima, ele te torna melhor. Então, começa a prestar atenção, cuidado com palavras que às vezes você ouve, com as fábulas das velhas, né? Como diz na Bíblia. São pessoas que vêm, que às vezes têm tempo de igreja, de falar, olha, só estou dizendo isso para te ajudar. Olha, cuidado.
Cuidado com fulana, cuidado com ciclano. Olha, eles estão falando sobre isso aqui na igreja, mas não é bem assim não. Então começam a querer te ensinar, mas na verdade estão querendo fazer com que você perda a visão espiritual, que você perda a sua pureza que você tem dentro de si. Assim como Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles estavam no paraíso? Adão e Eva, eles andavam com Deus, eles caminhavam com Deus. Imagina você caminhar, você falar com Deus, andar, passear com Deus. Eles tinham essa proximidade, essa intimidade com Deus, até o momento em que eles deram ouvidos à voz da serpente. Quando Eva deu ouvidos à voz da serpente, a serpente chegou para Eva e falou: é certo mesmo que você não pode comer dessa árvore aqui? Olha, Deus falou que você ia morrer, mas você não vai morrer não. Não vai acontecer nada disso com você não. Olha, você vai ter visão, você vai poder ver, você vai poder saber o bem e o mal, você vai ter essa visão do bem e do mal, assim como Deus tem. O que aconteceu? Até então, tudo que eles viam era o bem. A visão deles era espiritual. Eles tinham pureza em tudo que eles viam. Mas quando eles comeram do fruto, os olhos dele, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Mas que olhos que se abriram? Que olhos são esses? São os olhos que começaram a enxergar o mal, porque até então eles só enxergavam o bem. Mas agora eles começaram a enxergar o mal também. E a partir daí que eles começaram a ver as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Eles sempre andaram nus, eles foram criados assim. Nunca tiveram problema, mas a partir do momento que aqueles olhos físicos, carnais se abriram, eles olharam para a nudez deles e já viram aquela nudez de uma outra maneira. Que é o que acontece muitas vezes, quando as pessoas começam a ter malícia, começam a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, olham para uma situação de uma maneira diferente. Como que você tem visto a situação à sua volta? Até mesmo as pessoas, você não vê mais as pessoas como almas. Você vê as pessoas apenas como pessoas, não como almas. Mas quem vê o reino de Deus enxerga as pessoas como almas. Às vezes pessoas que caíram na fé e você diz bem feito. Você acha, você fica falando dela pelas costas. Você fica achando bem feito. Poxa, nem Deus, nem o próprio Deus tem prazer na morte daqueles que caem, daqueles que se perdem. Mas você perdeu essa visão, por isso que você olha para as pessoas dessa forma, ao invés de orar por elas, ao invés de pedir a Deus que tenha misericórdia delas, você vê elas de outra forma. Por que é tão difícil às vezes você lidar até com familiar, com seu marido, com outras pessoas? Porque você só enxerga o erro delas, porque você só está enxergando essas pessoas como pessoas e não como almas. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais para que os olhos carnais se fechem. Sabe por quê? Porque se você perder a sua visão espiritual, a partir do momento que você deixar de ver o reino de Deus, você também vai deixar de pertencer, de estar no reino de Deus. É só uma questão de tempo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui com todos vocês, para que essa mensagem possa ajudá-las a se autoanalisar, como eu falei no princípio. Obrigada por estar aqui conosco. Meu nome é Aline, estou falando de Londres, na Inglaterra, para o Entre Nós. Até a próxima! Quando Deus chamou Abraão na terra de Harã, ele disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus manda Abraão sair de Harã, para depois mostrar a terra que ele iria possuir. Deixar tudo para trás demonstrou disposição e obediência para continuar ouvindo a voz de Deus. Abraão foi um exemplo de vida plena, abençoado em tudo e o pai de uma grande nação. Quando Deus nos chama à prova, Ele sabe que podemos obedecer. Recusar esse chamado é deixar de ouvir a voz do Altíssimo,
É por isso que muitos fracassam na vida, no casamento, a família dividida, vida financeira falida, a saúde e a vida espiritual esfacelada. São dominados por emoções e se recusam deixar as vontades da própria vida. Somente quem tem fé e disposição de deixar tudo para trás pode alcançar a vida plena e ser a própria bênção, assim como foi Abraão. Vem aí a fogueira santa na fé de Abraão. A oportunidade de ouvir e obedecer o mesmo chamado. Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei.